Como Mahatma Gandhi morreu? Mahatma Gandhi é considerado um dos maiores líderes do século XX, especialmente por sua contribuição para a independência da Índia. Seus princípios de não violência e desobediência civil reverberaram por todo o globo, inspirando movimentos por direitos civis e por liberdade em diversas partes do mundo. Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, nasceu em 2 de outubro de 1869 em Porbandar, uma cidade portuária na costa oeste da Índia. Ele era filho de Karamchand Gandhi, um administrador político, e de Putlibai Gandhi, uma dona de casa. Gandhi passou os primeiros anos de sua infância em Porbandar, uma cidade próspera devido ao comércio marítimo. Ele tinha um vínculo forte com sua mãe, Putlibai, cuja religiosidade e dedicação à família moldaram seus valores desde cedo. Aos 7 anos, a família se mudou para Rajot, onde seu pai assumiu um novo posto como Devan, uma espécie de primeiro-ministro. Em Rajot, Gandhi frequentou a escola local, destacando-se como um estudante aplicado, mas tímido. Ele era conhecido por ser um garoto introspectivo e curioso, muitas vezes preferindo ler e contemplar a natureza. Ainda nesta fase de sua vida o jovem Gandhi já se deparou com as peculiaridades da sociedade indiana, quando ele fez amizade com Mukha, um menino de uma casta considerada intocável. Por serem de castas diferentes, eles quase não podiam ter contato, o que deixava o jovem bastante confuso. As castas na sociedade indiana determinavam a posição social e ocupacional de uma pessoa desde o nascimento, e a mobilidade social era extremamente limitada. O sistema de castas também promovia a discriminação, especialmente contra os chamados intocáveis, que eram marginalizados e excluídos das atividades sociais e religiosas. Mesmo sem entender por que as coisas funcionavam daquele jeito, Gandhi estava inserido dentro desse costume. Outro costume da sociedade indiana, que Gandhi não conseguiu se distanciar, foi os casamentos arranjados, que eram comuns, e geralmente envolviam jovens de idades semelhantes. Em 1883, aos 13 anos, a família de Gandhi se preocupou em arranjar para o jovem uma futura esposa, e a jovem Kasturbai de 14 anos foi a escolhida. As famílias de Gandhi e Kasturbai eram conhecidas entre si, o que facilitou as negociações. O casamento foi celebrado com as tradições hindus, incluindo rituais e cerimônias específicas. Embora o casamento tivesse sido oficializado, ainda demoraria alguns anos para que os jovens realmente levassem uma vida de marido e mulher. Em 1888, Gandhi foi para a Inglaterra estudar direito na University College London. Ele tinha 18 anos na época, e a decisão de estudar na Inglaterra foi influenciada pelo desejo de obter uma educação jurídica de qualidade e se preparar para uma carreira como advogado. Ao chegar em Londres, Gandhi enfrentou dificuldades de adaptação. A cultura, o clima e os costumes eram muito diferentes do que ele conhecia na Índia. No início, ele lutou para encontrar uma alimentação vegetariana adequada, o que o levou a se associar à Sociedade Vegetariana de Londres. Essa associação teve um impacto significativo em sua vida, pois ele conheceu várias personalidades influentes e se envolveu em debates sobre vegetarianismo, ética e filosofia. Ele também estudou várias religiões e filosofias, o que ajudou a moldar suas ideias sobre justiça social e não violência. Enquanto Gandhi estava na Inglaterra, sua esposa Kasturba Gandhi permaneceu na Índia com seus filhos. Ela enfrentou desafios significativos, incluindo a criação dos filhos sozinha e a manutenção da casa. Gandhi concluiu seus estudos em direito em 1891 e retornou à Índia no mesmo ano, qualificado para exercer a advocacia. Sua estadia em Londres foi um período de formação crucial, tanto academicamente quanto pessoalmente. Após concluir seus estudos, Gandhi retornou à Índia com a intenção de estabelecer uma carreira jurídica em Bombaim, atual Mumbai. No entanto, ele enfrentou dificuldades, incluindo a falta de conhecimento sobre o sistema legal indiano e a falta de confiança em si mesmo durante os julgamentos. Sua prática jurídica não teve muito sucesso, e ele acabou retornando para sua cidade natal. Em 1893, Gandhi recebeu uma oferta de emprego de um advogado indiano chamado Dada Abdullah, que precisava de um advogado que falasse a língua gujarati para resolver uma disputa comercial na África do Sul. Mahatma Gandhi aceitou a oportunidade, e foi para a África do Sul. Quando Gandhi chegou à África do Sul em 1893, ele imediatamente enfrentou discriminação racial.
Uma das situações que o deixaram mais constrangido foi quando, em uma ocasião, ele comprou um bilhete de primeira classe para um trem, mas foi removido do vagão porque ele era considerado um cooli, um termo pejorativo. Ele foi forçado a sentar-se no compartimento de bagagens, o que foi um choque significativo para ele. Outro incidente marcante ocorreu em Pietermaritir, onde ele foi agredido por um grupo de brancos enquanto tentava entrar em um ônibus. Essas experiências de preconceito e violência racial tiveram um impacto profundo em Gandhi e despertaram seu compromisso com a luta contra a injustiça. Em 1894, Gandhi fundou o Congresso Indiano de Natal, para unir a comunidade indiana na luta contra a discriminação racial. A comunidade organizava campanhas de resistência não violenta e protestos contra as leis discriminatórias impostas aos indianos na África do Sul. Em 1897, a esposa de Gandhi e seus filhos se juntaram a ele na África do Sul. Na época, eles já tinham 2 filhos e durante sua estadia na África do Sul o casal teve mais 2 filhos. Ao longo de sua estadia na África do Sul, Gandhi organizou várias campanhas de não violência, incluindo a resistência contra a Lei de Registro Asiático em 1906 e a campanha contra a Lei de Restrição da Imigração em 1913. Em 9 de janeiro de 1915, Gandhi retornou à Índia e rapidamente se tornou uma figura central no Congresso Nacional Indiano, canalizando sua energia para a luta pela independência da Índia do domínio britânico. Em 1917, ele liderou o Satyagraha de Champara em Bihar, protestando contra as injustas plantações de índigo impostas pelos britânicos. Este foi um dos primeiros exemplos de sua estratégia de desobediência civil em ação na Índia. Em seguida, outros protestos foram encabeçados por ele, como o de 1919, quando Gandhi organizou um protesto nacional não violento, conhecido como Movimento de Não Cooperação, em resposta ao Ato Rovat, que permitia a detenção de indianos sem julgamento. Este movimento ganhou impulso em 1920, e foi um ponto de virada significativo na luta pela independência da Índia. Em 1930, Gandhi iniciou a famosa Marcha do Sal, uma caminhada de 240 milhas para protestar contra o monopólio britânico sobre a produção e tributação do sal na Índia. Este ato de desafio civil atraiu a atenção internacional e destacou a injustiça do domínio colonial. Apesar da luta, parecia que a independência da Índia era algo difícil de acontecer, porém com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi junto de outros líderes políticos, exigiram a independência imediata da Índia, como preço pelo apoio do país à Grã-Bretanha no conflito. O movimento culminou com o lançamento do movimento Quit India em 1942, um chamado enfático para o fim do domínio britânico na Índia. A campanha foi recebida com repressão severa, mas também com uma onda de apoio popular que não poderia ser ignorada. Finalmente, em 15 de agosto de 1947, a Índia conquistou sua independência, embora a celebração fosse tumultuada devido à partição subsequente do país em Índia e Paquistão. A luta de Gandhi pela independência foi marcada por sua firme crença na não-violência e na justiça social, princípios que continuam a influenciar movimentos de liberdade e direitos civis em todo o mundo. A partição da Índia, que ocorreu em 1947, criou 2 estados independentes, a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Gandhi foi um defensor da coexistência pacífica e da unidade entre hindus e muçulmanos, mas essa posição gerou controvérsias. Apesar de suas boas intenções, a política de Gandhi não agradou a todos, e vai acarretar na sua morte. Uma dessas pessoas insatisfeitas era Nathuram Godse, um nacionalista hindu que acreditava que Gandhi estava enfraquecendo a Índia, ao fazer concessões excessivas aos muçulmanos durante a partição da Índia e do Paquistão em 1947. Godse e seus conspiradores consideravam que a atitude conciliadora de Gandhi em relação aos muçulmanos, e suas práticas de jejum para parar a violência religiosa, estavam prejudicando os hindus e a integridade da nação indiana. Eles temiam que a postura de Gandhi enfraquecesse o recém-formado Estado indiano, concedendo vantagens indevidas aos muçulmanos, e minando a segurança e a identidade dos hindus na Índia. No dia 30 de janeiro de 1948, Godse resolveu colocar em prática seu plano. Nesse dia Gandhi estava se preparando para sua reunião de oração das 17 horas. Ele havia passado o dia em jejum e oração, como parte de seus esforços contínuos para promover a paz e a reconciliação entre hindus e muçulmanos.
Por volta das 17h17, Gandhi saiu de seu quarto e começou a caminhar em direção ao jardim da Casa Birla, onde a reunião de oração seria realizada. Enquanto Gandhi subia as escadas, Nathuram Godse, um nacionalista hindu, saiu da multidão que se reunia para vê-lo. Godse se aproximou de Gandhi, fez uma reverência e em seguida, disparou 3 tiros a queima-roupa com uma pistola semiautomática, acertando no peito e no abdômen. Mahatma Gandhi morreu no dia 30 de janeiro de 1948, assassinado por arma de fogo. Ele estava com 78 anos. O velório de Mahatma Gandhi, realizado em 31 de janeiro de 1948, foi um evento de grande comoção nacional e internacional. Gandhi foi velado em Nova Delhi, onde milhares de pessoas se reuniram para prestar suas últimas homenagens. O corpo de Gandhi foi transportado para a Casa Birla e colocado em um caixão simples, conforme seus desejos de simplicidade. O corpo foi exposto para que as pessoas pudessem prestar suas homenagens. Após o velório, ocorreu a cerimônia de cremação, às margens do rio Yamuna. A cerimônia foi conduzida de acordo com os rituais hindus, e as cinzas de Gandhi foram posteriormente espalhadas em vários rios sagrados da Índia, cumprindo seus desejos de que sua morte servisse para unir ainda mais o país. Gandhi continua a inspirar movimentos sociais, líderes políticos e pessoas comuns em todo o mundo. Seus princípios são relevantes para os desafios contemporâneos, como a luta contra a discriminação, a desigualdade social e as mudanças climáticas. E foi assim que Mahatma Gandhi morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.